Paz, meu povo! Como já deu os 40 minutos lá, a gente está voltando agora com a live. Já aguardando já a conexão. Pronto, meu pastor. Pronto, meu querido. É que o Instagram tem isso, né? Que o Instagram acho que é no máximo 40 minutos. Moço, Passados os passou tão 40 rápido, minutos, hein? ele. Hã? Passou tão rápido, hein? Oxe, mas falar da palavra de Deus, como é que não. Até o tempo. Deixa só o Pedrão ali voltar para a gente dar continuidade. Pois Enquanto os não. irmãos também vão entrando. Pessoal, você que está entrando aí agora, a gente está falando sobre o Salmo 23, tá? Abra sua Bíblia, acompanhe com a gente, faça suas anotações, que é importante. Cristão que estuda tem que ter anotação, tem que ter Bíblia arriscada, né, pastor? Verdade, verdade. Papel e caneta é a melhor memória, viu? Eu tô aqui só anotando, às vezes eu fico quietinho, mas tô aqui, ó, só. Pessoal, Muito compartilhe bem. também a live, tá? Tem uma setinha aí do lado da interrogação. Você clicando aí, você vai compartilhar com seus contatos, para que pessoas também possam ser ministradas, abençoadas. E para que pessoas nesse tempo, já fazendo gancho, já que o Pedro já está aqui, já fazendo gancho, para que pessoas nesse tempo possam ter a certeza da segurança que elas precisam ter no pastor, que é Cristo Jesus. Tá? Glória a Deus. A gente já está explanando sobre o verso 4. Salmo 23, o verso 4, a gente está falando ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, tá, pessoal? Vai aí, está sendo bênção a live, está sendo edificante. Cristão, já que a gente não está podendo se reunir nos templos, bora usar as redes sociais, as mídias, para transmitir a palavra do Senhor e para que pessoas possam ser alcançadas por isso. Então a gente conta com você. Às vezes a gente fica olhando cantores aí fora, não sei quantos mil pessoas para escutar um cantor aí fora, milhões de pessoas, pessoas que passam a noite. Às vezes, quando é para falar da palavra de Deus, tem muita gente que não quer passar um tempo escutando, porque está com preguiça, ou então acha que tem coisa melhor para fazer. Mas a palavra de Deus nos estrutura nele, nos firma, nos enraiza nele cada vez mais. Então a gente conta com você, meu irmão, minha irmã que está aí nessa live, para que você continue compartilhando essa live, para que pessoas possam ser alcançadas, tá? Vai lá, pastor, bora continuar? Pois não. Pode concluir, Então, pastor. como a gente ia dizendo Não, pode aqui, prosseguir. como a gente ia dizendo com relação ao versículo 4, veja que Deus tem um instrumento com duas funções. A tua vara e o teu cajado me consolam. A maioria das pessoas pensam que são dois instrumentos, mas é uma só. É um só instrumento com duas funções. Não sei se os irmãos as pessoas que estão conosco já observaram que um cajado, ela tem aquela parte comprida, que é a vara. E a parte curva, ali é o cajado. É o cajado. Então, se o pastor usa apenas, quando você vê um pastor, você só vê uma vara só vê um cajado só na tua mão. Então, o que é que isso significa para nós? É a palavra de Deus, que tem duas funções. Vara fala de quê? De correção. E o cajado fala tanto de salvação, porque você sabe que quando a ovelha cai num buraco, aquela parte curva é que faz o pastor tirar a ovelha do buraco, como também ele usa para poder acalentar a ovelha, com aquela parte curva, não é? Para poder acalentar a ovelha. Então, veja o valor da palavra de Deus na vida de um crente. A tua vara e o teu cajado me consolam. É uma ferramenta com duas funções que tem o objetivo maior de trazer consolação para a nossa vida, de trazer conforto e segurança para a nossa vida. Eu amei isso aqui, porque a gente tem visto, você vê que quando fala de pastos verdejantes, águas tranquilas, você vê que isso tudo se refere à palavra de Deus. Né, o refrigério da alma, todas essas coisas se referem diretamente à palavra do Senhor. Então eu queria muito chamar a atenção, não sei se os irmãos querem colocar alguma coisa com relação a essa questão da vara e do cajado. Ô, pastor, tem uma observação que ele queria fazer, que tem alguns pastores que eles usam uma vara ainda que tem uma terceira função. Ela tem essas duas funções que o senhor está falando, mas ela tem
uma, como é que fala? Uma lança escondida. Ela fica escondida na vara. Ele é como se fosse um compartimento. Ele puxa, é como se fosse desembaiando uma espada. Aí tá a ponta lá. Que ele usa para quê? Para proteger as ovelhas de eventuais ataques. Aí no caso seria o cajado protege, salva e disciplina a ovelha. A vara usada muitas vezes para tanger as ovelhas que vivem se desgarrando do rebanho. As disciplinas de Deus podem até doer, mas no fim seremos consolados pela mesma e nos tornaremos mais próximos do bom pastor. A mesma vara ela tem essa função de conduzir o rebanho, de salvar o rebanho e proteger o rebanho. O pastor vai usar ela para tudo isso, né, na verdade. Então, exatamente. Tem umas que tem essa tipo uma lança escondida que ele puxa, aí fica a ponta que ele usa para estar atacando o inimigo das ovelhas. Tá entendendo? E a palavra de Deus não deixa, porque a palavra de Deus também é espada, né? A palavra de Deus é espada. E ela é usada, o que foi que Jesus usou para afugentar o inimigo? A palavra. Foi tentado e ele usou a palavra para afugentar o inimigo. E outra coisa, ele é um inimigo sagaz que conhece a arma que a gente usa. E às vezes ele tenta usar contra a gente, como ele tentou contra Cristo. Mas o bom pastor, meu irmão, ninguém gambela, como a gente fala, jamais, né? Jamais. Ninguém engana. E com ele não tem brincadeira. Quando ele usa a palavra, quando ele diz, meu irmão, falou, tá falado, o inimigo tem que sair, o inimigo tem que correr. E em nome de Jesus ele vai sair, ele vai correr e vai fugir quando a palavra for usada para nos proteger pelo nosso bom pastor. Kelvin? Pode continuar, pastor? Como você disse aí, eu fiquei apenas na tua vara e teu cajado me consola, porque você vê que é uma expressão da ovelha. Eu não quis entrar na questão, porque você sabe, como apologista que somos, a gente usa a palavra para a gente defender a questão do rebanho, das doutrinas, mas na verdade, eu quis me ater a mais a questão do cuidado diretamente com a ovelha. Né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quer dizer que você não me consolam, não é? Então eu me ativo a isso, mas você fez uma colocação excelente, que realmente essa vara, realmente ela tem também o objetivo de defender o rebanho, não é? E é que a gente usa essa arma que o Senhor nos deu. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, hoje inclusive, não sei se Pedro já observou, que existem alguns comentários que confrontam, dizendo que o Salmo 23, com relação à ovelha e o pastor, vai apenas até o versículo 4. O versículo 5 e 6, não é? Já observaram? Eu estive olhando... Eu estava falando com o Pedro isso aqui, pastor. Vi a sagacidade de algumas pessoas de poderem realmente tirar o brilho, porque eu não vejo assim. Eu não vejo assim e acredito que o Senhor... Quando eu comecei a ver, a princípio parece até lógico, aparecem algumas coisas, mas a própria pessoa entra em contradição em colocar dessa forma, porque quando você falou sobre a questão dessa terceira função do cajado e da vara, aí eu fiquei aguardando justamente essa questão do versículo 5, pastor Pedro, que você vai ver que vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí que eu fiquei observando que só Deus pode fazer isto de verdade, de verdade. Você observaram alguns hinos que nós cantamos, que diz que eu vou ficar no palco e as pessoas na plateia, e até algumas pessoas questionam que isso não está certo, porque se a gente fizer isso, a gente vai se gabar, vai fazer isso para dizer eu cheguei e você não. Porém, o salmista pediu para que Deus fizesse isso, para que as pessoas vissem a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí tudo bem. Quando a gente pede para que Deus... Sim, pois não. E o interessante desse salmo é o seguinte:
que até o versículo 4, a gente vê Deus como um pastor. Eu não sei se o senhor notou isso como o senhor falou. Agora, o Sim. versículo 5 e 6, Deus é um anfitrião. Porque se você ver, não tem nada a ver o que ele fala aqui em relação ao pastor. Pastor preparar a mesa, ungir a cabeça com óleo, meu cálice transborda, apesar que tem muitas pessoas que usam para dizer que o pastor unge ovelha e tal, mas preparar a mesa, e o senhor falando dessa questão dos inimigos, agora, ó, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu entendo o seguinte, a mesa não é para mim vangloriar dos meus inimigos. A mesa é para eu ser abençoado e também, se possível, abençoar até aquele que se diz meu inimigo, porque mesa fala de comunhão. E é na presença deles. Eles não só vão estar vendo. Eu creio que muitas das vezes eles vão compartilhar. Porque Jesus vai falar o quê? Toda vez em relação ao evangelho, quando se trata dos nossos inimigos, se te bater numa face, ofereça a outra. Se te pedirem, o que? A veste? Se te pedir a túnica, né? Dê a veste toda. A capa também. A capa, isso. É sempre em relação a abençoar o inimigo. E quando eu vejo esse texto aqui, eu não vejo tipo assim, Deus querendo vangloriar Davi para os inimigos se sentirem inferiorizados. Eu não vejo esse sentido como muitos hinos querem retratar. Eu vejo no sentido do nome de Deus ser glorificado na vida de Davi, se possível, os inimigos até participarem daquilo ali. Não que isso é regra, mas é porque na presença dos meus inimigos, perante mim, na presença dos meus inimigos, eu entendo dessa forma. Eu não sei se o pastor está entendendo meu raciocínio. Não, posso estar variando um pouquinho aqui, mas às vezes a gente Não, eu penso que você está falando mais no seu zelo, não é? Que é sobre essa verdade. Porque a gente tem visto algumas pessoas querendo distorcer esse ensino da Bíblia, como se a vitória do crente fosse para poder, não é, zombar, humilhar. Isso, não, no sentido humano, os nossos inimigos, as pessoas, se fala de Satanás, sim, ele realmente não pode se servir de nada nosso. Ele tem que ficar só vendo o Deus glorificar, né, a vitória de Jó e ficar envergonhado mesmo. Porém, com relação a inimigos, no plural, que a gente pode dizer que são pessoas que muitas vezes combatem contra nós, aí como você falou, muitos deles, por exemplo, quer ver, eu vou citar uma passagem bíblica em que os inimigos se serviram. Por exemplo, quando Daniel ele revelou o sonho, se ele não revelasse, não era só ele que não ia morrer, não. Era ele e dele todos também iam morrer. Então, na vitória de Daniel que Deus deu a ele, os inimigos se serviram, porque eles não morreram por causa de Daniel. Ô pastor, outro exemplo, quando Deus cegou o exército e Eliseu conduziu o exército até dentro do arraial e perguntaram a Eliseu, e aí, a gente pode matar? Não. Aí quando eles recobraram a vista, não, pode dar comida a todo mundo. Dê comida a todo mundo e saia bem alimentado e manda embora. Era inimigo. Verdade. Era inimigo de Israel. Verdade. E a Bíblia fala que esses inimigos nunca mais voltaram a guerrear, porque eles ficaram realmente. A lição de moral que eles receberam foi muito forte. Às vezes, a resposta para o inimigo é fazer aquilo que ele nunca faria por você. Exatamente. Na verdade, eu entendo esse texto dessa forma. A resposta para o inimigo, porque a gente não tem. As pessoas que se tornam, elas não vão com a cara da gente, eu não gosto do nosso jeito, que é o que acontece, infelizmente, né, pastor? Verdade. Mas vocês, nós temos que fazer para elas
aquilo que ela não faria pela gente. Você acha que os inimigos de Israel teriam essa mesma benevolência que Israel teve? Ia dar comida, ia dar água, ia dar vinho? Não ia. Ia passar todo mundo na espada. Então, veja que é doutrina bíblica isso. Se você vê o inimigo, não é, com o animal caído, tem que ajudar. Se você vê ele com fome, tem que... Você colocar a brasa viva sobre a cabeça dele, porque a pessoa começa a pensar que ele nunca faria aquilo, mas aquela pessoa fez. Então mostra superioridade. Se eu bato numa face, se alguém bate na minha face e oferece para outra, isso mostra que eu estou dando oportunidade, já que no mundo basta uma e a pessoa poderia até tirar a vida do outro, não é? É muito fácil fazer algum bem para aquele que quer o meu bem. Isso. Difícil é fazer o bem a quem quer o meu mal. Qual o maior exemplo que a gente tem na Bíblia de quem fez isso? Jesus. Né? É por isso que eu entendo esse texto dessa forma. Porque qual a lógica de Deus preparar uma mesa somente para, tipo assim, exibir Davi para os inimigos, a vitória? Ele exibe para Satanás, como aconteceu com Jó. Mas ali não fala de inimigo, ali fala de inimigos, como o senhor mesmo falou. Eu creio que o propósito ali é outro. O propósito ali é que aquele que é inimigo hoje possa se tornar até um aliado no amanhã. Você entendeu? Que o propósito do cristianismo é esse. Quantos que eram opositores e hoje são não simpatizantes, mas cristãos em si. No passado também, quantos inimigos que passaram a se tornar aliados? O próprio Paulo, perseguidor da igreja, consentiu com a morte de Estevão, perseguiu cristãos. A Bíblia não fala se matou, mas ao que tudo indica, ele pode ter consentido, provocado a morte de muitas pessoas. É tanto que o povo tinha muito medo dele, demorou para aceitar ele, mesmo Deus falando que era para aceitar. Você está entendendo? E hoje em dia, pastor, eu vejo o evangelho em relação, por exemplo, o evangélico tem criado uma dualidade. Por exemplo, se a pessoa não é evangélico, é de alguma religião que envolve espiritismo, as pessoas muitas das vezes criam um certo ressentimento, até tratar mal as pessoas, tratam às vezes como se fosse um inimigo. E sendo que o evangelho não é isso. Não. O evangelho é para chamar para sentar na mesa. Outro quer ver um exemplo? Jesus, quantas vezes Jesus sentou na mesa com seus inimigos? Exatamente. Quantas vezes? Mas ele sentou na mesa para quê? Para mostrar a diferença. Isso. Ele sentou na mesa para quê? Para mostrar que ele não era igual. Para mostrar que o que ele tinha para dar não era só para quem queria o bem dele. O que ele tinha para dar era para dar para todo aquele que estava disposto a receber. Eu não sei se o irmão concorda com isso. Um detalhe que eu queria colocar é justamente, pastor Pedro e Kelvin, veja só, e demais irmãos, né, que estão conosco, queria chamar a atenção de vocês para justamente aquilo que você colocou. Não é fácil esse relacionamento entre o crente e o descrente. Mesmo para nós como crente não é fácil, porque trevas e luz, segundo a Bíblia, não tem comunhão. Então a gente tem dificuldade de conversar com as pessoas. Agora, quando a pessoa tem capacidade espiritual para entender a questão do descrente, aí a coisa é como Jesus. Quando Jesus conversava, por exemplo, com o Simão, veja como ele tratou Simão naquele banquete. Não é? Chegou ali, não foi tratado como um lustre, como devia ser tratado, não lavaram os seus pés, não foi ungido com óleo, e ele não reclamou. Qualquer outra pessoa que não recebesse esse tratamento poderia ter voltado aí. Ó. Fui chegando, não fui recebido, mas veja a grandeza do Senhor. Tem que ter espiritualidade, tem que ter realmente convicção daquilo que a pessoa é, para não se sentir ofendido com o maltrato das pessoas com ele. Mas chegou num momento que o Senhor lhe deu uma lição tão forte naquele Simão,
que até hoje, eu tenho certeza, se ele aceitou Jesus, ele está com certeza alegre, mas se ele não aceitou, com certeza aquilo deve estar queimando. Ele se lamenta, né, pastor? Lamenta muito, né? Porque você vê que ele não deu aquilo que aquela mulher pecadora aos olhos dele deu. Então, eu só quis colocar isso, Pedro, porque não é fácil esse relacionamento entre pessoas crentes e descrentes. Não é fácil. E eu até não recomendo, quantas vezes eu já ensinei na igreja, que se a pessoa não tiver muita convicção, não tiver muita firmeza da fé, não é bom, porque a Bíblia andará dois sem estar de acordo. Então tem hora que é difícil, não é? A gente tem que ver que Jesus sentava na mesa, mas não morava lá na casa dele. Com Jesus certeza. não estava lá, não é? Era só uma questão de poder, no momento oportuno, mostrar a diferença. Eu falo, por exemplo, pastor, porque tem crente que não vai nem num casamento de um familiar só porque não é crente. O pessoal, eu falo porque eu celebrei o casamento de minha prima, o pessoal não é evangélico. Uma parte e a outra não. E até o momento que eu estava lá, eles respeitaram, teve toda uma educação, mas eu fui para lá, eles ficaram muito agradecidos. Eu levei uma palavra de Deus, evangelizei a minha família, meus amigos, eu tive a oportunidade, porque às vezes a gente perde a oportunidade por causa da nossa ignorância. Eles ouviram o evangelho pela minha pessoa. Agora, se eu fosse o crente querendo ser mais santo que o outro, que eu não sento com ímpio, o que é que ia acontecer? Eu ia deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Agora, depois, o que eu fiz? Depois que eu fui, preguei, comi, saí, aí eles ficaram na festa lá. Eles ficaram lá do jeito deles. Eu não participei daquilo. Eu fui levar uma palavra, levei, comi, conversei um pouco com os conhecidos e saí. Agora, o que eu não entendo hoje é muitas pessoas querendo, tipo assim, se pudesse, não pisava no mesmo ambiente que está. É o santarrão querendo ser mais santo, sendo que o evangelho não é tirar a gente do mundo, é a gente estar no mundo sem se misturar. É como água e óleo. Estão no mesmo ambiente, mas não se mistura. E o povo se esquece disso. Deus não levantou a gente para ser eremita, ficar morando num monte esquecido, não. A gente é sal da terra e luz do mundo. E na presença dos nossos inimigos, como o Senhor mesmo falou no instante, as nossas obras têm que ser manifestas para que a cabeça deles venham arder. Eles venham aceitar Jesus. Agora eu pergunto uma coisa ao Senhor. Imagine aquele carcereiro, quando viu a prisão tremer e as celas se abrirem. Aí o senhor acha que só a pregação de Paulo, sem a atitude de Paulo, faria efeito? Por quê? Aquele povo tratou mal Paulo, açoitou. O carcereiro consentiu com aquilo. E o senhor sabe que os carcereiros medievais não eram pessoas muito amistosas. Provavelmente deve ter tratado mal a Paulo. Aí Paulo vai, impede que os outros presos saiam, e ainda leva uma palavra de conforto, se preocupa com ele, uma pessoa que quis o mal dele entrou outrora. Aí prega o evangelho. Aí o evangelho, com atitude, com ação, gera o quê? Fruto. Ele se converteu, e não só ele, a família dele todinha. O senhor está entendendo? É esse tipo de coisa que em nosso meio hoje precisa mudar. Era só essas considerações que eu queria fazer sobre esse versículo. Se o irmão quiser fazer outra consideração, pode continuar ou pode prosseguir para a gente estar encaminhando para o encerramento. Certo. Então, eu até coloquei aqui, por exemplo, para a gente ratificar o que nós dissemos a respeito de que tudo termina em banquete, porque Deus se observarmos, vai ter banquete sempre na vitória de Deus. Já observaram? Olha, eu coloquei aqui, por exemplo, Esther. Esther, era a morte de todos os judeus estava decretada, mas terminou em banquete. Veja que até é uma festa que até hoje eles cultuam. Outra coisa foi Lázaro. Lázaro morreu, você viu que aquela situação difícil, mas no capítulo 11, ele morre e ressuscita. Mas no versículo 12, olha o banquete lá.
Então veja, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí, aí eu fiquei pensando, você sabe que a maior virtude do Evangelho é banquete mesmo. É a mesa, porque é mesa da Santa Ceia na terra e a Santa Ceia no céu. Você veja que isso é uma questão profética também, porque realmente está falando justamente isso aí. Deus sempre tem, depois de uma grande luta, uma grande vitória para nós. Então a gente não deve estar, como você falou, e a gente deve ratificar isso, é que a gente não deve ficar se preocupando em que a nossa vitória humilhe os nossos inimigos. Não, apenas que mostre que eles estão errados e que eles se convençam disso. Não é? E eles mesmo do banquete, né, pastor? Né? Exatamente. E aí, pronto, se entender, vem para cá. Não é? Você vê que... exatamente. Mesa comunhão, né? Verdade. Mesa fala de comunhão. Comunhão. Eu fiquei muito... inclusive, se a gente for para o versículo, agora o versículo 6, queria chamar a atenção dos irmãos para justamente quando diz o versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí, irmãos, eu fiquei maravilhado quando eu observei que esse certamente aqui é a palavra-chave. Veja que, se você tirar essa palavra, mesmo que bondade e misericórdia são riquezas para nós, mas veja que o mundo e as pessoas, até algumas pessoas que servem a Deus, elas têm uma certa dificuldade. Será que eu teria a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sempre à minha disposição? Independente do nosso comportamento. Veja aqui que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus nunca vai deixar de usar de misericórdia com a gente. Pastor Pedro, eu vi isso aqui para, quem sabe, isso aqui é uma palavra profética para alguém que está precisando disso. Por mais que a pessoa esteja em alguma situação difícil, não nos esqueçamos, certamente, a misericórdia e a bondade de Deus vão estar sempre à nossa disposição. É isso que Deus está dizendo. Porque qualquer hora a ovelha pode cair num buraco. Pode fraquejar, pode acontecer alguma situação difícil, mas esse pastor, ele jamais vai deixar de usar de sua misericórdia e de sua bondade para conosco. Aí eu coloquei todos os dias na minha vida, que isso é uma certeza, certamente, todos os dias da minha vida. E olha que promessa extraordinária. Tanto a convicção de que Deus nunca vai deixar de ser quem Ele é, para conosco, como também Ele sabe da nossa trajetória durante a nossa vida. Ele sabe porque se Ele passa alguns dias da nossa vida, então só quando Ele estivesse na bênção. Mas mesmo em situação difícil, o Senhor garante para nós, né? Eu não quero completar o versículo, eu queria deixar para os irmãos também sentir o sabor desse versículo 6 aí, que é muito lindo essa primeira parte. Bondade e misericórdia. Virou um refrão, né? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. A misericórdia do Senhor, como diz lá em Jeremias, diz, é a causa de nós não sermos consumidos, lá no livro de Lamentações, porque as suas misericórdias não têm fim. A graça, eu gosto muito de dizer isso, eu falo isso sempre para os meus alunos, a graça nos dá aquilo que a gente não merece, o céu. E a misericórdia não nos dá aquilo que a gente merece, o inferno. Pela graça, nós vamos para o céu. E pela misericórdia, nós não paramos no inferno. Isso é lindo demais, né, pastor? E o que o versículo encerra com uma coisa que muita gente está com saudade esses dias, né, pastor? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Maranata. Ô, glória! Oramos... Hoje mesmo? Hã? Hoje mesmo, pastor Pedro e Kelvin, eu estava conversando com um filho meu, aí ele disse, ô pai, devemos nos lembrar de que esses dias de prova que nós estamos passando é para que a gente perca um pouco da idolatria com o templo. Lembra da questão do templo de Jerusalém, que como as pessoas eram muito apegadas, só podiam ser crentes se fosse lá para Jerusalém, não é? Aí eu disse para o sentimento dele, quando ele está dizendo que para a gente perder um pouco dessa idolatria com o templo, mas eu disse, olha, não vamos exagerar não,
Porque Jesus também disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração. E a gente sabe que o melhor lugar para orar é na casa de Deus. Demais. Mas né? E aí, quer dizer que esse desejo de voltar a ter comunhão, eu penso que está faltando é justamente isso. Não é só questão do Saudade. tempo, mas se a gente pudesse se reunir nas casas, não pudesse ir para o templo, mas se reunir nas casas, eu penso que estava bem, estava mesmo. O problema é porque a gente está muito distante um do outro. O calor da comunhão é que está um pouco distante pelo fato de não poder pegar na mão, abraçar. E a igreja, eu vi o pastor Jorge Costa falando em uma das suas lives que a igreja, ela foi criada à base do contato. O ministério de Jesus foi um ministério de contato. Ele tocou, ele abraçou, ele chorou, ele tocava, ele falava. Foi um ministério de muito toque, entendeu? E a igreja foi formada nisso. Antigamente os irmãos tinham o ósculo santo, se beijavam no rosto, o abraço, o aperto de mão, a comunhão, o partir do pão. Essa situação, ela não deve estar muito fazendo diferença para aqueles que acham que igreja é desnecessário. Templo, quando eu falo igreja, eu falo templo. Porque eles podem ter fechado as portas nos nossos templos para a gente não congregar devido a isso aí, essa pandemia. Mas a igreja nunca vai fechar, porque a igreja somos nós. E nós hoje estamos cultuando como igreja nessa live. Nós estamos aqui, a Bíblia fala, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. E em nosso meio está a presença de Deus, está o Espírito Santo de Deus nos conduzindo e nos orientando dentro desse estudo. Então, para essas pessoas, elas não têm saudade, porque já se acostumaram a viver sozinho. Agora, eu pergunto, pastor, a gente está falando do salmo do pastor, do bom pastor. Me diga um rebanho de uma ovelha só. Verdade. Rebanho só anda como, pastor? Juntas, né? Juntas. Quando a ovelha está sozinha, ela está o quê? Verdade. Desgarrada. Desgarrada. Então, irmão, se quem não está sentindo saudade do templo, quem não está sentindo saudade de estar no aprisco reunido, ouvindo, comendo pasto verdejante, a boa palavra de Deus, aprendendo mais. Irmãos, eu vejo no Antigo Testamento, eu vejo no Novo Testamento, o povo tinha prazer de ir. E hoje o povo briga para não ir. E eu vejo uma dificuldade hoje, pastor. Eu não sei se o irmão tem percebido isso na sua igreja, como a gente tem percebido na nossa. Muitas pessoas estão esfriando porque não estão congregando. Não estão maduras o suficiente. Elas não entendem como a gente entende que, independente de onde a gente estiver, a gente pode adorar, a gente pode cultuar, a gente pode exaltar. E o que é que tem acontecido? Muitas estão esfriando. Me permita uma colocação, pastor Pedro? Pode falar, Kelvin, pastor. Eu queria que Kelvin também a gente pudesse até comentar sobre isso, porque se você observar bem, o grande problema é que as pessoas gostam dos cultos públicos. Isso. Não é verdade? Veja o culto que é maior aglomeração de pessoas, onde as pessoas têm mais oportunidade. Mas eu pergunto a você, onde está a riqueza da vida espiritual? São os cultos de oração, são os cultos de ensino. Porque se você só tem para oferecer, se você tem, se não recebe, como é que você citou há pouco aí, alguém cantando só para mostrar uma voz bonita, mas cadê a unção? Cadê a vida espiritual que não adquiriu no culto de oração, porque não ora, porque não recebe a instrução, até canta o que não vive? Faltando agora. Hein, pastor? Sim. Os cultos que ele deixava de oração e de ensino, tá fazendo falta agora. Porque se tivesse indo para culto de ensino, tivesse indo para culto de oração, agora não estava frio porque não estava indo para a igreja. Não é verdade? Exatamente. Verdade. Muitas pessoas se acostumou, né, igual o senhor falou, pastor, pegando a sua fala, se acostumou a culto público, se acostumou a somente orar mostrando, igual aquela passagem que Cristo falava, né? Não se mostre igual os fariseus, que está em público, que está jejuando, que está orando, que está fazendo isso. E esquece também do secreto.
É uma coisa que eu acho lindo, que Deus sempre também, não só chamou para a gente, tem que ter a comunhão, a coinonia entre os irmãos, tem, mas Deus também nos chama por secreto todos os dias com Ele, para termos intimidade. Ó, se a gente pegar esse salmo, é algo que a gente pode falar, que o salmista, ele tinha um secreto com Deus. Ele pastoreando as ovelhas, mas ele tinha o seu secreto, tinha o seu momento com Deus. Até se desenvolver, até chegar a um ponto dos outros começarem a ver que ele tinha um secreto, de Deus começar a levantar ele, posso dizer assim, para que ele pudesse alcançar aquilo da paz de Deus, demorou um tempo. Ele precisa passar pelo processo. Ele precisa passar pelo processo de ser ovelha, de ser cuidado, corrigido, de ser tirado os carrapichos, espinhos, de ser tosquiado no tempo certo. Só que tem muita gente que não compreende isso, não quer passar por esse processo. Quer pular os processos que Deus tem colocado durante nossa caminhada para ser exaltado, para se mostrar. Como você falou, é uma voz bonita, é uma oratória boa, é um jeito lindo de falar. Poxa, ele convence pessoas. E a gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa aceitar os processos como ovelhas do Senhor, como ovelhas do seu aprisco, do seu pasto, de aceitar isso. A ovelha que não escuta é uma ovelha rebelde, é uma ovelha que está sem direção, é algo que é bode, né? É um bode. Algo que eu acho lindo no livro de João, quando Jesus Cristo, eu sempre achei essa passagem linda e forte, é quando Jesus Cristo ele vem falando: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu acho lindo, forte, é algo assim, poxa, a ovelha de Cristo conhece a voz, ou seja, ela está preparada para escutar a voz do pastor, não temer, ter coragem nos tempos certos, no momento certo. Então, eu, como ovelha, você que está escutando essa live, ou que vai escutar essa live depois, como ovelha, você precisa aceitar os processos do Senhor. A gente até falou bem assim, desse dia a gente até comentou. E esses pregadores aí, itinerantes, como é que tá? Né? Rapaz, a situação está realmente difícil, viu? Posso garantir para você. Porque vivem quase exclusivamente disso, né? Eu mesmo também tive uma postura, já que eu também estou vivendo hoje, atualmente, como um pastor itinerante, mas eu lhe digo, ó, eu tenho um compromisso de 3 vezes por semana, ter um culto pelas manhãs, então eu faço isso, eu vou para o templo, passo o tempo da oração, que a gente fazia antes, porque é isso que você tem que preservar. Se você for lhe impedido o direito de pregar, mas não de conversar com Deus, de ter comunhão com Deus e procurar continuar com essa atitude, porque é isso que vai preservar a sua vida espiritual. Veja que, como aconteceu com Daniel, ele perdeu aquele acesso de ir para o templo, ele perdeu o acesso de estar fazendo as festas de Jerusalém, mas veja lá a sua comunhão com Deus. Nem por 30 dias ele deixou aquilo até sujeito a morrer, mas ele não abriu mão da sua comunhão pessoal com Deus, não é? Inclusive, eu quero aproveitar para dizer, porque em todo tempo a gente citou que esse salmo não está no sentido coletivo, no sentido pessoal, porque, pastores e irmãos que estão conosco, veja só, nós temos pastores, no sentido plural, que podem cuidar do rebanho, mas só Deus pode cuidar de um rebanho como se fosse uma só ovelha. Por isso que ele é o meu pastor. Não é? Isso é que eu admiro em Deus, porque aí ele pode, que a gente vê com uma multidão, o Senhor disse: alguém me tocou. Olha aí, qual pastor que poderia fazer isso, a não ser o grande pastor que nós temos? Então eu acho lindo demais em poder terminar essa live com os irmãos, e aí enfatizando essa grande verdade, não é? Muito forte isso, é muito lindo. Muito forte, pastor, muito forte. É maravilhoso poder servir esse Deus e tê-lo como pastor das nossas almas. E nas minhas considerações finais, eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos. Permaneçam firmes, independente da situação, sabendo que o pastor que cuida de um rebanho, como o pastor Edilson falou, como se fosse de uma única ovelha, profundo demais isso. Ele não deixa ninguém desamparado, ele não trata ninguém melhor do que ninguém,
o mesmo cuidado que ele vai ter para uma, ele vai ter para outra. Então, queridos, a gente não está só e em nome de Jesus a gente vai vencer, Deus. porque Amém. a gente pode não ter no momento, mas ele proverá a solução para essa situação em nome de Jesus. Eu queria agradecer a presença de todos os irmãos. Gostaria de passar para o pastor Edilson novamente para ele estar dando as considerações finais, se despedindo. Em seguida, o evangelista Kel vai estar encerrando a live e fazendo suas considerações finais. Deus abençoe a todos os irmãos. Meus amados irmãos, quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade, também pela iniciativa de Pedro, de Kelvin, que estão nesse projeto. Deus abençoe vocês por se colocarem como instrumentos de Deus, né? Para dar oportunidade a alguns irmãos de terem esse momento de meditação na palavra de Deus. Que Deus continue usando os irmãos poderosamente, porque eu sei que essa foi uma porta que Deus abriu e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Agradeço muito a honra que foi me dada de participar com vocês desse momento especial. E terá outras, viu, pastor? Vai ter outras lives aí que a gente vai estar fazendo. Sempre é bom e edificante estar conversando com o Senhor, de estar sendo ensinado, né? Eu já considero o Senhor como um mestre que a misericórdia de Deus e a bondade sempre esteja sobre a sua vida. Amém, Que Deus amém. abençoe, meus irmãos. O Senhor é um exemplo de homem aqui dentro da cidade. Sempre o que eu escuto, sempre eu ouço falar do quanto do seu carinho pela palavra do Senhor, pelas coisas de Deus. Então a gente tem esse carinho, a gente acaba adquirindo esse carinho também. Creio que os irmãos foram muito edificados. Mas vamos orar neste momento, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus para a gente encerrar mais essa live. Pessoal, caso você queira seguir o pastor Edilson, tem aí em cima na tela, aparece o nome dele aí. É só clicar, segue ele aí no Instagram. É um homem bênção de Deus. Pensa, cabeça de Bíblia. Aí literalmente a cabeça de Bíblia, viu? Tá, você pode seguir. Quiser seguir eu, Pedro, tá tudo aí. A gente sempre, todas as segundas-feiras, a gente sempre está abordando algum versículo, alguma passagem da Bíblia, na verdade, para explanar. A gente vai estar tentando trazer pessoas sempre nas nossas lives para estar abençoando a sua vida, tá? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer o Senhor por este momento, Senhor, meu Deus, a qual aprendemos, Pai, da Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, meu Deus, por sabermos, Pai, que o Senhor é o nosso pastor, Pai. Que possamos sempre ter essa confiança, Senhor, meu Deus, em Ti. E mesmo, Senhor, meu Deus, que tenha o vale da sombra da morte, Senhor, que a nossa confiança esteja inteiramente no Senhor, Pai. Porque Tu estarás conosco, Pai. Senhor, que possamos ser homens e mulheres de Deus, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, Pai. Pai, que possamos, meu Deus Todo-Poderoso, abraçar e pregar o Teu Evangelho, Senhor, meu Deus, com a intrepidez do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que escutaram, que ficaram conosco até agora. Enchei-os, meu Deus Todo-Poderoso, com o Teu Espírito Santo, meu Deus, de uma forma estupenda e maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pastor, obrigado. Deus abençoe. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus.